seria o cenário mais apocalíptico para o Corinthians para o jogo de amanhã? Ah, ser goleado, né? Não, eu acho que perder. Não, se ele perder por 1x0, que nem o Cruzeiro. Sabe Se ele perder por 1x0, ele dá pra o reverter. retrospecto de Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena? Qual é? São 8 jogos, 7 vitórias do Corinthians e um empate. O retrospecto do Corinthians Mas se o contra o Corinthians Vasco em perder geral esse é jogo, muito por bom. um acaso, se o Corinthians perder esse jogo por 1x0, 2x1, 3x2, digamos assim, dá pra reverter no Rio de Janeiro. Dá pra 2 reverter. gols de diferença é difícil. Já entra nesse Goleado, tema, mas então, o- Mick Jagger. goleado, Depois a gente é, volta. Já mas entra o no Vasco Corinthians. nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas então isso ganhar significa, nesse momento pela também estatística, já é um significa o quê? Que tá na hora de ganhar. Sormani, que time o Corinthians tem que entrar em campo para esse duelo contra o Vasco aqui? Eu imagino que o Corinthians deveria entrar com um time rápido, marcar lá em cima esse time do Diniz, É difícil, que gosta de sair A jogando. questão exatamente. mas isso é um problema, cara. Não vai. Se você planeja mal sua marcação em cima contra o time do Diniz, você dá espaço nas costas. Exatamente. O Felipe Luiz falou isso recentemente no Charla Podcast. Falou, cara, é um time... O Diniz, eu discordo de muita coisa. É tão difícil que o Vasco quase foi rebaixado, mas tudo Ele bem. falando, eu discordo de muita coisa que o Diniz Tão difícil pensa. que... Quantos pontos o Vasco Mas fez? se a gente Mas estão chega... vendo a Copa do Brasil. Se a gente chega despreparado pra marcar em cima, a gente é humilhado. E ele falando isso, técnico do Flamengo. Técnico do Flamengo falando isso. Quem falou isso? O Felipe Luiz. Ah, o Felipe Luiz. É. Cara, eu acho que... Então o que você acha? Se você fosse o Dorival Júnior, que time que você ia montar para jogar contra o Vasco aqui? Tira o gatilho de saída de bola dele. Você não marca a saída de bola dele, ele perde 80% da sustentação Não, do mas jogo é isso dele. que ele tá falando, marcação a pressão. Mas se você não marca pressão, entendeu? Porque o gatilho do Mas Diniz, você só vai tirar a saída de bola deles se você fizer a marcação Claro que não. em cima, adiantar, alta. O que mais dá certo no time do Diniz é você sair atrás, atrair o time pra marcar em cima e atacar rápido as costas. É isso que você tá falando, Sim. que o jogo que o Diniz propõe O melhor é uma isca. O melhor time do Diniz é assim. O melhor futebol do time do Diniz é esse. Você chama o cara pra marcar em cima e você sai rápido. Então você acha que o Corinthians não tem que marcar lá em Exato. cima? Acho que tem que fazer marcar meio... Deixar ele se enrolando ali. Bloco médio e atrás. Eu faria uma marcação pressionada. Eu faria. Eu também. Colocaria um time jovem. Pergunta pra qualquer vascaíno qual que é o ponto fraco do time do O Vascaíno vai falar? Diniz. Vai falar. É só ver o jogo do Vasco também. Cara, é a transição defensiva. É muito ruim, muito ruim. É o principal, é um problema... Então você sugere o Corinthians jogar no contra, marcando dentro do seu campo e contra-atacar. Em casa. Em casa. Exato. Com 50 mil pessoas. Sim. Vai dar certo. A torcida vai apoiar do primeiro ao último minuto. É o técnico que escala, não é a torcida, né? Você vai contar com o apoio da Fiel com essa Você escalação acha, aí. Isa? Eu acho que o Corinthians tem, inclusive, um time melhor do que o time do Vasco. É claro que o Corinthians tem que tomar cuidado, principalmente com alguns jogadores que podem ser decisivos, principalmente o Ryan, que é a grande estrela, né? O grande jogador desse time do Vasco. O Felipe Coutinho também, que é um jogador que tá mais velho, mas que é... Tem aquele equatoriano que é bom jogador, como é que ele chama? Andrés Gomes. Andrés Gomes, o atacante que fez o gol lá contra o... Joga pra caramba. Eu acho que ele é bom jogador, é bom Então, tomar assim, cuidado com ele. o Corinthians tem que tomar cuidado com alguns jogadores específicos, mas falei o retrospecto do Corinthians aqui na Neoquímica Arena contra o Vasco. O Corinthians tem que ganhar, ponto. Pra mim é buscar pra Não ganhar. pode levar para o Rio de Buscar o jogo Janeiro pra ganhar. nenhum outro resultado que não seja a vitória. Ô, De senhor preferência, uma vitória com 2 ou mais gols. Dá para fazer. Jogar contra o Vasco no Maracanã não é o estádio do Vasco. Não. O Vasco queria mudar pra São Januário, né? Quanto o Vasco tem de vantagem em fazer esse segundo jogo no Maracanã? Claro, vai ter 90% da torcida. Mas com relação a quantas vezes o Vasco joga Desse a mais ano, que o Corinthians no Maracanã? Ah, umas 3 ou 4. O Diniz, ele fala, né, naquela entrevista, depois do jogo, antes da decisão, que tava meio dividido dentro do Vasco, né? Se eles queriam jogar no Maracanã, se queria jogar no São Januário, igual a Isa falou. E ele fala, a gente tem a favor, no São Januário, o nosso lugar, a nossa torcida fazendo uma pressão muito grande, mas no Maracanã tem mais gente, aí ele fala de uma energia e fala do gramado, que é um gramado mais rápido, que permite esse time do Vasco, que gosta de ter a bola, gosta de tocar a bola, criar mais. Outra coisa, se der para colocar uma imagem mais aérea assim de São Januário, não tem tanta pressão lá. Até porque atrás de um gol não tem arquibancada. Atrás de um gol e atrás do outro gol é mais ou menos igual a ficadura do Pacaembu. É longe. É meio longe. É longe.
Eu não. Você pode pressionar ali nas laterais. Nas laterais. Eu, sinceramente, eu não vejo tanta pressão em São Januário. Não, eu acho que é um E o acerto jogar no Vasco Maracanã. começa a se apequenar, igualzinho o Santos, quando o Santos começa a ir pra Vila Belmiro e o Vasco deixa de jogar no É, Maracanã. lá, é longe pra caramba. Olha, é longe. Olha lá, do outro lado lá, não tem nem arquibancada, gente. Não tem nem arquibancada. É do escanteio até o outro. É só, a pressão tá ali só. E também não é tão perto, né? Depois Olha se lá. o Celuz puder botar o Maracanã... Por que é assim, São Januário? Por que eles usam esse pedaço aí atrás? Pra Mas quê? a reforma prevê acabar com tudo isso. Então, se você joga no Maracanã, a pressão é muito maior, tem mais gente e a pressão é muito maior. Agora, é a questão eu não estou habituado a jogar no Maracanã. Essa é a casa do Vasco mesmo. Né? Essa é a casa Pô, do Vasco. mas eu acho que em termos de pressão, de dinheiro e tudo mais, eu acho Mas que não, o tem que Vasco jogar no foi Maracanã. muito melhor no Maracanã do que em São Januário. Não dá 20 mil pessoas, São Januário. Não, Não dá não, pra que ter uma deve- final de Copa do Brasil num estádio que não ó, dá tem que 20 ser mil Maracanã. pessoas. Olha, Tem que ser Maracanã. o Maracanã, Vai a ser, né? distância ali pro gol, tá vendo? É bem menor. Olha a quantidade de torcedores do Vasco. Essa foto é linda. Essa foto é linda. É linda. É linda. Eu gosto de ver torcida assim. Eu também. Então, eu acho que o Vasco faz certo. Eu, sinceramente, enquanto o Vasco não reformar São Januário, eu jogaria, se fosse o Vascaíno, o presidente, o dono do Vasco, jogaria só jogos pequenos e médios lá, só. Só que aí você tem que combinar com Então. com, Porque o com o Maracanã Fluminense e também, o né? Flamengo já tem o É a controle. preferência, né? Esse é um problema que se criou no Rio de Janeiro. Tanto é que o Vasco está tentando jogar mais no Newton Santos. Mas aí vai pro tapete. Aí vai lá pro plástico, entendeu? Eu acho que é São Januário Olha e o Maracanã, em gente. jogos grandes. Olha isso aí, gente. Olha isso. Olha a torcida do Vasco. Inclusive, é uma combinação legal que o Vasco tem, né? São Januário, que é um estádio que a torcida adora. Beleza, eu acho que também é um estádio ultrapassado. A Não barreira acho, do é o fato. Vasco, né? É ultrapassado. E o Maracanã, que é um templo do futebol. A Olha, Barreira durante tem muito uma tempo- coisa legal, né? O estádio do Vasco tem uma coisa legal que eu acho que não tem tanto do Maracanã, apesar do Maracanã ser incrível, que é o entorno ali, né? É um entorno bem, assim, o pré-jogo ali, o pessoal fica todo concentrado. tem Porque os a bares, localização as do Maracanã é barraquinhas. legal no Rio, né? Você tá falando do Maracanã? Não, do São Januário. São Januário. O Ah, Maracanã, eu nunca ele- fui ali na... O Maracanã, Acho que a ele é torcida mais visitante isolado, não é legal, não. assim. Tipo, no entorno tem até uns bares e tudo mais, mas é mais distante. São Januário, a coisa é bem ali na frente, né? Bem próximo. E outra o pessoal coisa- fica concentrado ali na barreira. Outra coisa, o Corinthians não teria mais do que 5 mil ingressos em São Januário. Porque o espaço reservado para o visitante lá é mínimo. Deve ter 800 lugares no máximo. É mínimo. É mínimo. O Corinthians vai conseguir É botar mínimo. uns Agora aí ele vai 5 botar os 5 mil. 5 Sim, mil, né? 5 mil, 4 mil que eu São vi. Januário 4 mil seria- Vasco aqui. É. Que é. equivale a porcentagem, mais ou menos. Eles Se fizeram fosse um acordo. São Januário, o Corinthians ia colocar 1.000 pessoas no máximo. Nem Porque não isso. tem espaço para isso. É. Então, sabe, esses estádios tipo São Januário, Vila Belmiro... Cara, as não dá. grandes decisões têm que ser em Os estádios grandes que estádios. comportem público, né? Sim, com certeza. Né? Todo mundo que fica esperando o ano Agora, inteiro pra ver uma final. Eu me lembro bem da volta do Roberto Dinamite, quando ele é vendido pro Fortaleza. Perdão, Fortaleza. Barcelona. O Barcelona, ele chega lá e não vira. Não vira. Aí ele volta pro Vasco, faz acho que um jogo no Nordeste, É. e aí o jogo dele, primeiro no Maracanã, é contra o Corinthians, acabou acho que 5-2 pro Vasco. É. Roberto faz os 5 gols. Então, esse é um jogo envolvendo essas duas equipes que na memória do vascaíno é muito importante. Quando que é isso, mano? Entendeu? 80 e Isso tanto? foi, eu trabalhava na Placar. É. Foi em 83, uma coisa assim. Começo da década de 80. Começo da década de 80. E pro vascaíno, esse é um jogo bem emblemático. É um dos poucos, né? Porque a gente trouxe aqui ontem o retrospecto de Corinthians e Vasco. Né? A vantagem do Corinthians é muito grande. Ô, Sormani, o Dorival pode passar um pano nesse Brasileirão com o título da Copa do Brasil, né? Eu tava dando uma olhada, que eu ando meio crítico do Dorival. Mas ele fez algumas coisas também que a gente tem que reconhecer. Ele conseguiu dar uma limpada sem contratar, porque ele não pôde contratar ninguém. Mas ele também meio que se livrou de Kaká, de Félix Torres, Canteou, né? de Thales Magno. Esses caras perderam Romero, espaço. Romero. Aí, ó, a foto deles aí, ó. E o Romero? Esses caras, Romero, esses caras perderam espaço com o Dorival, né? É um mérito do Dorival isso? Então, aí a gente volta naquela história do Santos lá. O Corinthians não tinha elenco
para disputar e ganhar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem elenco para jogar a Copa do Brasil e tentar ser campeão. Então foi o que ele fez. Ele priorizou a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro. Correu risco. Grande. Correu risco. Isso não estava dentro do cálculo dele. Mas eu acho que ele fez certo. Primeiro, o Corinthians não consegue contratar porque tem o transfer ban. Primeiro, é o grande problema. Segundo, o elenco não é um elenco forte como o do Palmeiras e do Flamengo. Você pode, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, ficar se desdobrando nessas 3 competições. O Corinthians não tem que fazer isso. Então, mas ele tem que ser um pouco mais transparente com o torcedor, eu acho. Mas ele falou isso já várias vezes. Falou assim, gente, não tem que fazer. A gente não tem como contratar. Entendeu? Não tem como contratar. Se ele pudesse, por exemplo, tirar esses 4 e colocar 4 de nível, Corinthians, ele dá pra ele ficar olhando o brasileiro com mais carinho. Mas não dá pra ganhar brasileiro. É difícil você ganhar brasileiro. Sem elenco. Não. Tendo Palmeiras e Flamengo, principalmente Flamengo, hoje em dia. Não dá. Tem que ser Um campeonato desse? Tem que ser um ano extraordinário. Você aceitaria algum desses aí no Santos, senhor Mani? Desses aí? Nenhum. Não dá, né? A Isa falou que gostaria muito do Kaká no Palmeiras. Nossa, A Isa ficou até assustada. Vamos, para encerrar esse assunto do Corinthians, ver o Memphis no vestiário antes do jogo em Minas e o Diniz no vestiário antes do jogo lá no Rio de Janeiro. Eu achei bem legal, bem interessante. Eu gosto quando eles liberam essas imagens aí, mas só libera quando ganha, né? Ah, é? Olha lá o Memphis. We are used to play big games, right? The stadium is loud, but we have to look at each other like we look here in the dressing room. Because we need to communicate. If you cannot hear, communicate to another. But communication is very important in this game. We worked hard all year. We didn't win a title yet. We didn't win a title. The Brasileiros finished, bro. We need this title because hard work pay off. Everybody here, the staff, the coach, the team manager, everybody here worked hard. We have to justify it on the field today. Because we know in our house, they are scared. Let's show them no respect. This guy, don't show them any respect, but keep your head in the game. We need you in the game. We need a big bull like you. You will eliminate the midfield, but keep your mind. É legal. Eu sou fã do Memphis. Por que, senhor Mani? Eu acho que ele tem... o cara é bom jogador, tem liderança, não entra em pilha fácil. É o cara... Eu já falei, ele e o Neymar no Santos. Puta que pariu. Adoraria. Você gosta do Memphis? Gostou desse discurso, Isa? Eu acho que é um discurso bom para se fazer num pré-jogo, né? Porque é verdade, assim, os times eles não têm que ter medo de jogar grandes jogos. Acho que ele tá corretíssimo quando ele fala. Não é questão de não mostrar respeito no sentido de, né? Eu não menosprezar. Exatamente. É de se impor mesmo. Exato. Então, eu acho que tá certo. Eu não acho que o Cruzeiro... Mas ele tá certo no discurso dele. Eu não acho que o Cruzeiro sentiu, até porque no primeiro tempo, principalmente... Mas isso foi no jogo no Mineirão. Foi no Mineirão. Entendi. Achei que era no pré-jogo do... Não, isso é do Mineirão. Taquera. Tá mais atento. Desculpa, gente. Comi bola aqui. Bem, dessa vez... Mas eu acho que ele tá certo, é isso. O time tem que se impor, o time não tem que ter medo. E eu acho que o Corinthians... Já falei isso algumas vezes aqui. Esse time do Corinthians aprendeu a jogar jogos decisivos. Aprendeu, sabe? Criou uma casca de jogos decisivos. Não à toa tem uma campanha muito boa na Copa do Brasil. E até conseguiu classificar mesmo perdendo, tomando 2-0, né? Isso mostra um pouco do psicológico que ele tá falando ali, né, Gui? Cara, com certeza. Eu achei muito legal esse vídeo. Me surpreendeu um pouco. Porque eu não tinha essa noção de que o Memphis era um cara com voz no vestiário. Eu também não. Até porque ele não fala português, né? Exato. E até pela questão da língua. Por não falar português? E na hora que eu fui ver o vídeo, né, na pauta, eu falei, caramba, cara, que legal. E quando ele puxa esse lado de não mostrar respeito, pra mostrar que realmente você não tá com medo, você não tá acuado. Você tem que se comunicar, mesmo com o barulho da torcida. Eu gostei muito dele trazer essa experiência dele, de que tá vivendo um futebol completamente diferente. Ele nunca viveu um futebol igual do Brasil, de torcidas tão apaixonadas, de torcidas que cobram tanto, de tanta pressão que ele tá sofrendo de fora, quando eu digo de fora, de rivais, e de dentro no Corinthians também, ele é muito pressionado pela torcida. Cara, legal, muito legal, gostei bastante. Claro, a questão da língua eu acho que atrapalha um pouco a compreensão, porque a gente via, né, toda hora
a cada frase alguém traduzindo, mas eu acho que valeu a pena, deu certo, né? O Corinthians passou. E, pô, os clubes podiam divulgar mais momentos assim, né? Deu certo também o Diniz. Fez um discurso firme no vestiário lá, antes do jogo contra o Fluminense. Não descobri se isso é do primeiro ou do segundo jogo, tá? Então, se alguém souber, pode falar. Olha, só ver a do camisa. segundo? Isso. Qual foi a camisa que o Vasco usou no primeiro e no segundo jogo? Os caras estão com camisa preta, tá vendo? É Não, segundo mas é do jogo. segundo Só jogo. é do Só é o segundo Tá jogo. bom, vamos lá. A torcida vem aí de novo. É nossa de novo. Rapaziada, nós somos torcida agora. E se misturar com esse povo e jogar pra caralho, não tem desculpa. É pra arregaçar essa porra desse jogo, gente. Nós estamos prontos. É coragem, é uma questão de sobrevivência pra gente. É pra ter coragem pra caralho e se ajudarem. E deixa o coração fluir, que vai dar bom pra nós, caralho. Senhor Mani, que estilo boleirão? Não, eu não gosto. Esse aí, o do Memphis eu achei legal. Esse aí não. Você não Essa gosta? gritaria aí tá louco. Não gosto. Não gosto. Eu acho que cada um Esse tem o priorismo seu aí, jeito. não Eu gosto. sei, mas acho que passa pouca informação, né? Eu acho que você tem que dar informação, você tem que dar Ele pode ter ferramentas. falado antes, É, né? não, com Lógico que certeza é, ele, lógico que com é. certeza ele fez isso. Pedacinho no fim. Mas ele- Isso é preleção motivacional. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Aí é gosto. E cada elenco reage de uma forma também, né? A gente sabe disso. Cada elenco reage de uma forma. Fica um pouco teatral, né? Mas a questão é que a ele é gente sabe assim, que né? não é teatral porque ele é assim, né? Ele é meio fora da casinha. E tem um outro vídeo, que agora é difícil, não dá. Que é ele no meio da roda, antes do pênalti, né? E ele fala de não bate na tecla da coragem. É pra bater essa porra com coragem! Desse, coragem! eu gosto, acho que são estilos Eu diferentes. gosto. Cara, não é segredo, eu falo aqui, eu gosto muito do Diniz. Eu acho que por ser autoral, por ser um cara autêntico, por tentar olhar fora da casinha num futebol que tá pensando tão igual. Eu gosto muito do Diniz, eu acho que todo sucesso pra ele é merecido. Um cara que tá conseguindo se colocar entre os grandes do Brasil agora, entre os principais treinadores do Brasil agora. E merecido. Um cara Eu que trabalha... gosto muito do Diniz também no Um time cara que dos trabalha pra caramba, um cara que é fissurado pelo esporte. E tá conseguindo isso daí. Então eu acho legal, eu acho que ele passa do tom às vezes, eu acho que, inclusive, ele perdeu o vestiário muitas vezes por isso. O trabalho dele no Cruzeiro não existiu porque era um elenco que não tinha esse perfil de gostar de ouvir gritaria, de gostar de ouvir... entendeu? Vai fazer isso aí com o Gabigol, com... Mas eu acho legal. Cássio. Cada um tem seu jeito. Os caras vão olhar pro cara e vão dar risada. Cada um tem seu Não jeito, acha? eu gosto dos dois e é isso. É isso, eu gosto dos dois. Eu acho que no futebol você tem que também apelar pra emoção. E tem que saber ler seu elenco, né? É, exato. Ah, claro. Bom, eu não tô criticando ele por causa disso. Eu acho que fica meio teatral, mas também é não isso. E antes do Gui